Bom, pessoal, bem-vindos. Aqui é o nosso programa cristão de cuidado frente ao Covid. Esse é um programa da Primeira Igreja Batista em Goiânia e a gente tem feito esse programa desejando trazer informações seguras e confiáveis com profissionais técnicos, com base científica, para esclarecer tantas dúvidas que a gente tem. Estamos vivendo fase muito difícil, depois de um ano já de pandemia. Na verdade, a gente vive talvez a pior das fases, eu espero que seja a pior das fases, e a gente precisa se abastecer de informações seguras, para que a gente possa lidar, enfrentar e ajudar os outros com relação a isso, né? Hoje nós vamos ouvir a professora a doutora Simone Gonçalves Fonseca, que é professora de imunologia na UFG e que se dispôs voluntariamente a estar aqui participando com a gente. Obrigada, viu, Simone? E eu quero iniciar orando, agradecendo a Deus pela sua vida, rogando bênçãos sobre você e sua família e para todos aqueles que estão participando com a gente aqui também. Vamos orar. Pai querido, nós queremos louvar e bendizer o seu nome, porque o Senhor é uma torre forte, o Senhor é onde nós podemos buscar socorro. E em Ti podemos ter paz, segurança de que o Senhor é soberano e que o Senhor reina nesse mundo. Pai, mas hoje de uma maneira especial nós queremos Te louvar e bendizer o nome pela vida da Simone, pedir uma bênção especial sobre ela, sobre toda a sua família. Livra-os, Pai, poupa-os, guarda com sua forte mão poderosa. Obrigada por essa disposição dela de vir contribuir para todos aqueles que vão ouvir aqui com a gente. Abençoa e abençoa a casa de cada lar também que está ouvindo. Visita, Pai, a situação lá familiar, o Senhor que conhece o contexto de cada um. Que o Senhor esteja lá e que a sua paz possa ter guarida em cada coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Mas, gente, a gente está ouvindo falar demais na televisão, toda hora na mídia, que imunidade, porque não sei o quê, isso é bom para a imunidade, sobe a imunidade. O que é imunidade? Como é que funciona o sistema imunológico da gente? Vamos aprender com quem sabe? Professora Simone, vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer a Janine, esse programa tão bacana que está sendo nosso. Eu ouvi os vídeos, fiquei muito bem impressionada, Janine, do trabalho tão bonito que você está fazendo, né, com outras pessoas. Então, agradeço, é um privilégio. Eu que agradeço a oportunidade de participar. E dividir um pouquinho, né, acho que a gente sabe tão pouco, mas dividir um pouquinho do que a gente sabe para ajudar a esclarecer alguns pontos, né, que a gente acaba, que todo mundo tem dúvidas, né, está todo mundo nessa fase difícil mesmo. Bom, então, o que é o sistema imune, né? Essa é a pergunta, né? A gente fica até feliz, assim, porque agora a gente vai tá no ponto de ônibus, está no supermercado, está em qualquer lugar, as pessoas estão falando da imunidade, né? Então, isso ficou mais popular. Talvez isso seja um bom momento, né, de esclarecer algumas coisas. Então, a imunidade, né? O nosso sistema imune, ele é formado por alguns órgãos e por células. Então, ele é formado a principal local onde o principal órgão, né, de onde as células iniciam, né, são formadas é a medula óssea. Então as células são formadas ali, vão para dois lugares diferentes. Elas podem ficar na medula mesmo, onde elas vão amadurecer e vão transformar em linfócitos, que eu vou falar daqui a pouco, ou vão para o timo, que quando a gente é pequeno, o timo está nessa região aqui, ele é enorme, né, e depois ele vai reduzindo. E aí esses vão virar os linfócitos T, que a gente conhece, T, né, de timo, e os que ficam na medula. Então, esses órgãos, e aí nós temos os órgãos secundários, que são esses linfonodos que a gente tem no corpo inteiro, são os gânglios. Então, a gente tem, estou com uma dor de garganta. Aí começa a ver uma região aqui infartada, um grãozinho aqui de feijão que fica saliente, né? Então, esses são os órgãos linfóides secundários, é o linfonodo. Aqui na axila tem bastante também, né? No corpo inteiro tem. E é ali que vai acontecer a resposta imune. A tão famosa resposta imune acontece nesses pequenos órgãos, né? Aí vai ter o intestino, que é um órgão importante, vai ter as amígdalas, que são importantes. Então, isso também são órgãos, né? Fazem parte do sistema imunológico. Mucosa, né? Está associada ao sistema imune. Então, quando a gente, por exemplo, então acho que eu vou dando por exemplo,
você tem uma infecção que acontece, então vão participar essas células. Então, você pode ter realmente um gânglio infartado. As células do sistema imune, que vão produzir componentes importantes, que vão nos proteger, então nós vamos ter os linfócitos. Então, os linfócitos são importantes e nós temos dois tipos. Um linfócito B, que vai produzir os famosos anticorpos. Então, eu fiz meu teste para COVID e deu IgG, deu IgM. Então, o que quer dizer isso? Um teste rápido deu isso, né? Então, você vai ter essas células B que vão formar esses anticorpos. E as células T, né, que T de timo, né, que depende do timo, elas vão ajudar várias outras células a eliminar aquele patógeno que você está. Então, está infectado. Então, infectou por uma bactéria. Essa bactéria lá do 2º grau, a gente lembra, ela foi fagocitada, ela foi englobada por uma célula chamada macrófago. E aí ela vai, então, quebrar esse patógeno em pedacinhos bem pequenos. Ali dentro do macrófago vai ter, por exemplo, água oxigenada, que quando a gente é pequeno, né, usava, né, as famílias, a mamãe punha lá uma água oxigenada que fazia aqueles borbulhinhos lá no machucado. Então, para eliminar aquelas bactérias que estavam ali. Então, a água oxigenada é um potente microbicida. Ela elimina, ela é importante. E tem outros, né, outros gases dentro da célula, como o óxido nítrico, que também faz isso. Então, faz isso e vai ajudar. Então, o linfócito T produz componentes que ajudam com que esse macrófago dessa célula mate mais o patógeno. Então, isso vai acontecendo e o sistema vai interagindo. Então, nós temos dentro dessa imunidade, né, nós vamos ter esses componentes, então, são as células, né, principais linfócitos T e B, e tem essas outras células que fazem parte da imunidade que a gente chama inata. O que é essa imunidade inata? Então, a gente está aqui, vai em qualquer lugar, corta, tem um cortezinho. Aí logo pode entrar uma bactéria ali nesse corte. E aí, nessa bactéria, isso aí, vão ser fagocitados, né, englobados por células da pele, ou se não, e ali tem umas células que a gente chama também de macrófagos, que são essas células que gostam de fagocitar, de comer o que está ali perto. Então, ela engloba a bactéria. E aí, ela pode ela mesma resolver o problema. Então, aquela infecção não vai muito para frente. Resolveu ali, produziu esses componentes que são tóxicos para a bactéria, né, água oxigenada, óxido nítrico, e já resolveu ali. Então, isso pode acontecer. Mas pode começar uma outra onda de resposta mais específica, né? Que é essa resposta mediada pelos linfócitos T e os linfócitos B, que eu acabei de falar. Então, tem infecções normais, você nem vai perceber que teve, porque o seu sistema inato, né, já resolveu. E aí, ou depois passa para essa parte específica. Na verdade, isso vai acontecendo um pouco que junto, mas a imunidade inata está pronta para te defender. Vai ter receptores ali que vai te defender. Vai defender, né? Vai tentar eliminar aquele patógeno. E a imunidade específica. Então, vamos falar do vírus nosso aí que é o foco aqui. Então, vamos falar do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19. Então, a pessoa infectada por ele... Então, inicialmente, as células da imunidade inata vão tentar resolver esse problema. E aí, esses macrófagos, essas células da pele, né, isso tudo ali vão tentar englobar e já resolver. Ao mesmo tempo, vai começar essa resposta específica, que a gente chama. Então, essa resposta mediada pelos linfócitos, que são da imunidade adaptativa. E aí, o seu linfócito vai reconhecer, né, o linfócito B pode reconhecer, e começa a produzir o anticorpo. E aí, o anticorpo vai estar você vai detectar esse anticorpo na corrente sanguínea, certo? Então, vai demorar um pouquinho. De qualquer infecção, vai demorar um pouquinho você ter anticorpo. Então, se você ficou doente hoje, já vou lá ver se eu tenho Covid. Peguei hoje, vou fazer o teste sorológico, que é esse que vai detectar, ou o teste rápido. Não vai dar tempo, porque ainda não produziu o anticorpo. O anticorpo vai demorar um pouquinho para ser produzido. Então, o pouquinho é mais ou menos 2 semanas para mais. Então, não adianta fazer um teste sorológico para diagnosticar isso. Então, essa imunidade que nós falamos, então, vai ser mediada então, por essas células da imunidade inata, por essas células específicas que vão produzir anticorpos, ou umas moléculas importantes que também vocês devem estar ouvindo falar, que são as citocinas. O indivíduo tem uma tempestade de citocinas. Então, essas moléculas que são para tentar, né, produzida pelos linfócitos e por outras células, para tentar
ajudar o sistema a eliminar a bactéria, ajudando com que o macrófago fique melhor, que o linfócito produza mais anticorpo, elas vão sendo produzidas, só que na COVID está produzindo em grande quantidade. E essa quantidade vai levar a uma inflamação intensa, uma inflamação, então aquele problema no pulmão está muita inflamação, e aí o que acontece? Começa a prejudicar. O que era para ser bom, começa a ser exagerado. Uma coisa muito parecida é a alergia. A alergia, por exemplo, a resposta inicial devia ser boa. Aí, de repente, você começa a ter as urticárias, começa a ter... Tem gente que até tem edema de glote, começa a ter uma situação desconfortável, bastante desconfortável, porque a resposta foi exagerada, né? Então, há uma descompensação. Então, na COVID está acontecendo isso. Então, você tem uma resposta que devia ser boa e acaba sendo ruim. Então, o nosso sistema imune é formado por essas células, por esses órgãos, que vão tentar produzir componentes, anticorpos, outras moléculas da imunidade inata, que são os complementos, outras moléculas, e vão produzir os anticorpos e as citocinas para ajudar a defender e eliminar o patógeno. Então, isso é o nosso sistema imune. E isso tem que formar em harmonia. Então, se a infecção passou, por exemplo, isso vai ter que diminuir, né? Isso diminui. Então, você vai ter outras citocinas que regulam a resposta, outros linfócitos que regulam a resposta. Então, mais ou menos, a nossa imunidade é assim. Olha só, Simone, eu não entendo nada disso, né, do sistema imune. Para mim está sendo tudo uma novidade. Aí eu estou tentando acompanhar aqui e estou pensando. Eu sei que do ponto de vista de fármacos, existem remédios antibióticos específicos para matar determinadas bactérias. Inclusive, tem bactérias que já ficaram tão fortalecidas por causa do mau uso do antibiótico, que infelizmente, especialmente aqui no Brasil, as pessoas usam antibiótico sem levar tão a sério o horário e nem o tempo, né? Às vezes elas melhoram os sintomas, suspendem o antibiótico, né? É assim, como se pudesse, né? E aí ela deixa a bactéria mais resistente àquele antibiótico e acaba que aquele antibiótico já não é mais eficaz. Mas para o vírus, não. Não existe um remédio como o antibiótico que mata a bactéria. Não existe um remédio que é próprio para vírus e que mata vírus. Existem medicações que parecem se mostrar mais eficazes. Estou pensando em qualquer uma outra virose ou num outro quadro, que a gente sabe que existe sim uma medicação para isso. Mas eu estou pensando agora no sistema imune. No sistema imune também, os linfonódulos, eles têm as estratégias para formar um anticorpo diferente ou a forma de reação vai ser mais ou menos a mesma, tanto faz se é por um agente bacteriano ou por vírus? É igual? Não, vai ser diferente. Então, o sistema vai produzir esses componentes, né? Então, vai produzir o anticorpo, né? O anticorpo é tudo que a gente está esperando aí da vacina, o anticorpo e essas moléculas, né? Essas células que participam também. Então, é diferente assim. A diferença é que, por exemplo, o vírus, ele vive dentro da célula. Ele precisa da célula, precisa da maquinaria da célula, ele é um patógeno dependente de uma outra célula. Ele é um ácido nucleico, ele não consegue viver sozinho. Então, ele usa a maquinaria da célula. Então, ele vai estar dentro da célula. Para o anticorpo entrar dentro da célula é mais complicado. Então, não tem jeito assim. Então, o que vai acontecer? Ele é importante para evitar, para inibir a infecção. O anticorpo vai ligar no vírus, né? O anticorpo, vamos lembrar do Yakult tem aquele Y, né? O anticorpo é mais ou menos um Y. Então, ele vai ligar e vai tentar eliminar esse vírus. Então, esses anticorpos, no início da infecção, é fundamental para eliminar e para evitar de entrar na célula. Mas vamos pensar no Streptococcus, no Staphylococcus, que dá infecção de garganta. É uma bactéria grande. Então, para essa bactéria, o anticorpo é maravilhoso em qualquer época, porque ela não vive dentro da célula. Entendeu? Então, vai eliminar. Então, a resposta de anticorpo é muito importante nessas infecções. Não que as células não sejam, porque toda a produção desses anticorpos depende das células também. Mas assim, e é produzido por células, né? Mas assim, então é diferente, dependendo do patógeno, vive dentro da célula, não vive dentro da célula, né? Um protozoário, ele é grande. Então, assim, vai ser mais importante, depende, né? O protozoário leishmania, o Trypanosoma cruzi, vive dentro da célula também. Eles também têm vivem dentro da célula. Então, assim, para eles também o anticorpo vai ser mais importante numa determinada fase.
certo? Então, e os anticorpos, então, uma vez que estão circulando, eles vão proteger. Mas se você nunca viu aquele patógeno, a gente nunca encontrou antes com o SARS-CoV-2, quem não teve ainda, ele não tem anticorpo ainda, certo? Então, porque nossos anticorpos são produzidos à medida que a gente entra em contato com o patógeno, né? Que pode ser com o vírus da influenza. Só que a influenza tem todo ano um tanto de infecção. Então, mesmo que mude, né, cada ano é um específico, a gente já tem alguns anticorpos que já vão ajudar. Né? E no caso do SARS-CoV-2, tem alguns coronavírus que não são o coronavírus da Covid, que a gente já pode ter entrado em contato. Então, isso foi mostrado em alguns estudos, pessoas que já tinham anticorpos antes. Então, assim, não é totalmente que não vai acontecer. Mas, normalmente, a gente não vai ter isso. Então, essa resposta, Janine, é diferente para cada patógeno. Mas, independente disso, né, o sistema imune vai proteger bastante, produzindo anticorpos e ativando essas células. E como é que é? É diferente? Como é que a gente fica sabendo como é que está o meu sistema imune? Sim. Então, o nosso sistema imune deveria responder para todos esses patógenos, né? Bem, então, assim, independente de ser fungo, bactéria, a gente deveria responder bem e a gente deveria ter só alguns sintomas e resolver. Para a maioria dos vírus é assim. A gente tem alguns sintomas e resolve muito bem, certo? A gente nem fica sabendo que ficou doente, né? E tem os assintomáticos agora na Covid, ele nem sabe que teve, porque o sistema imune dele deu conta de resolver o problema, né? Então, então a imunidade dele estava muito boa, né? Mas como que você vai saber? Começa a ter falhas. Então, por exemplo, infecção de garganta repetida, outra doença que você vai assim, tá com uma micose. Aí começa outra. Peraí, então meu sistema não deve estar tão bom, porque eu estou tendo as infecções que a gente chama de oportunistas. São infecções que normalmente você nem percebe, você tem uma infecção e resolve. Porque todo mundo tem uma infecção por cândida, por qualquer infecção é normal a gente ter, né? Né? Você tem uma frieirinha, né? Que a gente fala, alguma coisa, é normal, mas aquilo ali se resolve, sabe? Então você começa a ter isso com mais frequência, sinalizando que seu sistema não está bom. Então tem pessoas que, por exemplo, tem vírus que a gente tem infecção e a gente não fica livre deles. O citomegalovírus é um desses vírus, tem outros vírus que a gente vai ter sempre. Então, se você começa a ter alguns sintomas, são de vírus oportunistas, e aí você tem que tomar cuidado com o sistema imune. Então, se você faz um hemograma, por exemplo, um exame simples, né? Faz um hemograma, você vai ter ideia da contagem dos seus linfócitos e seus monócitos, dos seus neutrófilos, se está bom. Ali já é um bom exame para te dar uma ideia da sua resposta imune. Não da resposta como um todo, mas sim, seus linfócitos estão com quantidade boa, os monócitos, os neutrófilos. Isso já te dá um sinal de que está tudo indo bem. Então, é um exame muito simples. Mas o melhor é você não estar tendo nenhuma doença. Se você começa a ter frequente doenças corriqueiras, então é bom olhar. E esse pacote aí que todo mundo agora só fala disso, né? Toma zinco, vitamina C, vitamina D, esses realmente são elementos importantes para esse sistema imunológico? Olha, o sistema assim, imunológico, né, a gente vão ter várias ajudas, né? Eu acho que assim, a alimentação equilibrada vai ser o principal, né? E na alimentação balanceada, você já vai ter vários desses componentes. Acho que a gente não precisa ficar agora tomando um tanto de complementos vitamínicos, que a gente nem sabe se isso não vai dar outras coisas, hipervitaminose, não sei. Então, eu não entendo tanto disso. Mas eu não acredito que isso seja tão necessário, né? Eu acho que é importante, né? Até ouvi uma pessoa que você convidou falando da vitamina D, que realmente ela pode ser um bom complemento, né? E a vitamina D está associada com várias melhoras de várias situações, né? Da situação de diabetes, do metabolismo, né? Síndrome metabólica, então pode ajudar em várias situações, mas assim, como um fortalecedor do seu sistema imune, né? Eu não acho que a gente tenha que ficar tomando um tanto de vitaminas, e aí a gente abre assim a internet, né? Fala assim, procura lá, fortalecer o sistema imune, aí vem um tanto de coisa. Se você come equilibrado, você já está fazendo isso.
Uma outra coisa importante, né, são os exercícios físicos, porque os exercícios físicos, né, a gente até fez um trabalho parecido, então se você faz um pouquinho de aeróbico, a resposta imunológica já melhora. Então, por exemplo, aquele estado inflamatório, né? Então eu falo assim, para diabetes é muito importante andar, porque o indivíduo está bem inflamado, ou seja, aquelas citocinas que eu falei, que são inflamatórias, que vão aumentar, por exemplo, pode dar febre, outras coisas, elas vão estar elevadas. Se você faz um pouquinho de caminhada do exercício aeróbico, já começa a regular, diminuir isso. É visível, a gente fez trabalhos que mostram pouco tempo depois, tipo 1 hora, 2 horas depois, você já tem um efeito. Então, acho que esse está na mão de todo mundo fazer um exercício, né? Caminhar, andar de bicicleta, fazer isso. Então, isso é excelente, principalmente para essas doenças que são inflamatórias aí, isso pode ajudar bastante. Então, eu acredito isso, e a alimentação, isso, o equilíbrio, né? Dormir equilibradamente, né? Não tentar, porque eu acho que nesse período, essa ansiedade que se gera, né? Todo mundo dentro de casa, tudo é ansiedade, então tem que tentar ajudar o nosso sistema a ficar equilibrado, né? Muito bom. E a tão famosa vacina, como é que é isso aí? Como é que funcionam as vacinas para o nosso sistema imune? Como é que é isso? Então, as vacinas, teve um grande divisor de águas. A vacina é esse divisor de águas. Então, por exemplo, quando começou o tratamento da água, foi uma diferença enorme de ter doenças, né? Parou de ter muitas doenças, porque a água foi tratada. Isso, né, quando começou o tratamento da água. Então, isso foi importante. O outro momento importante é o das vacinas, que você consegue fazer, ensinar o seu sistema imune, mostrar para ele aquele patógeno, aquele causador de doença antes, para ele produzir os famosos anticorpos que eu falei aqui, né, e as suas células T já estarem preparadas para quando você entrar em contato, proteger. Então, por exemplo, a rubéola. Então, as crianças tomam vacina lá quando criança, né, toma rubéola. Então, geralmente não vai ter rubéola. Eu já sou de um tempo que a gente tinha rubéola, sabe? A gente tinha rubéola, tinha tudo isso com mais frequência. Hoje tem menos isso. E outra, quando a gente tem rubéola, geralmente a gente não vai ter de novo, porque você ficou protegido. Então, o seu sistema imune, ele desenvolveu anticorpos e linfócitos T capazes de reconhecer o vírus da rubéola. Num segundo momento, já resolve sem você nem ficar sabendo que teve contato. Então, por exemplo, isso é o que nós vamos chamar de memória imunológica. O seu sistema imune cria a memória que vai ajudar para que você não tenha, num outro momento, você já vi esse patógeno antes. Então, aqueles componentes desenvolvidos específicos para o vírus já vão atuar. Então, isso que é a ideia. Por quê? Quem teve Covid está protegido? Está protegido por um tempo. A gente não sabe o quanto tempo, porque a gente demora um tempo para saber quanto que a imunidade dura. Por exemplo, todo ano tem dengue. Mas por que eu não criei anticorpos e células para proteger de dengue? Uma que o dengue tem 4 subtipos diferentes. E outra que, infelizmente, na dengue não tem essas células de memórias de vida longa. Então, você acaba que o seu sistema não funciona bem. Então, você pega de novo, né? A gente pega de novo a doença. Um outro exemplo, malária. O pessoal que vive mais no norte tem malária 1 vez, 2, 3, 4, pelo mesmo tipo de plasmódio, pelo mesmo patógeno, várias vezes. Ou seja, ele não desenvolveu uma resposta de memória. Então, isso pode acontecer. Então, o que você se espera nesse caso? Que se faça uma vacina melhor que a própria infecção. O que a vacina faz? Ela tenta mimetizar ou imitar o que o patógeno faria, o que o vírus faria. Então, por exemplo, na vacina para Covid, o que a gente está esperando é que o seu sistema, né, seu sistema imunológico, reconheça o vírus, os componentes da vacina, para que quando você entra com o vírus, ele já tem uma resposta pronta. E você vai ter aquilo ali como, opa, tive alguma coisa, uma gripezinha, né? um incômodo, mas você vai resolver. Você não vai ter casos graves, né? Porque muito difícil ter uma vacina que evita 100% dos casos. Um exemplo, né? A vacina que a gente tem, que é muito boa, é a febre amarela.
uma excelente vacina, com um princípio muito parecido com o da Coronavac, que eu vou falar daqui a pouco. Ela tem uma vacina excelente à febre amarela. O vírus não está morto, mas ele está atenuado, ele está diminuído a capacidade dele de proliferar e tudo mais, replicar. E aí, nesse caso, você tem essa vacina excelente. O que aconteceu há pouco tempo? O pessoal parou de vacinar, por alguma razão. Parou de vacinar, não, vacinou aqui, não, hoje eu não vou vacinar, não. Tá. O que acontece? Volta a circular aquele vírus fortemente, porque as pessoas param de estar protegidas. E aí, isso é uma cascata. A pessoa não está protegida, aí ela vai, aquilo ali, vê o mosquito, né? Vai picar aquela pessoa, aí vai continuar aquele ciclo. Então, isso acontece, por exemplo, a doença que o mundo conseguiu cortar foi a varíola. Então, a varíola foi feita, foi a primeira vacina, né, eficiente e feitas nos moldes mais científicos, né? Já tinha os chineses, já faziam coisas muito interessantes, né? Eles já têm uma medicina adiantada. Mas aí tomou a vacina da varíola. A varíola, então, na época, o pesquisador olhou, um médico inglês, e falou assim, uai, as mulheres que faz a ordenha das vacas, elas não estão pegando varíola, não, elas não estão pegando essa doença. E a vaca estava doente. E aí ele pegou aquelas pústulas, né, das feridas da vaca e injetou, né, processou tudo, injetou no menino, porque estava também naquela época era uma epidemia de varíola, morrendo gente demais na Europa, né? E aí ele fez isso, então foi a primeira vez que usou vac, né, de vacina, é de vaca, vaccínia, vaca, sabe? Então foi porque pegou esse componente da vaca, da varíola da vaca, injetou na criança e aí a criança ficou protegida. Entendeu? Então, você mimetiza o que o vírus faz, só que você antecede esse processo, para que ninguém fique tão doente. E é a única maneira de cortar a transmissão de um vírus do tipo desse agora. Porque se esperar todo mundo, se todo mundo, alguns países europeus fizeram isso. A Suécia demorou a tomar providência, ficou esperando, vamos deixar todo mundo se infectar, porque aí o vírus vai parar, todo mundo fica... Começou um desastre lá. Porque as pessoas começaram também a morrer, que tanto de coisa acontecer. Então, num vírus desse nível de transmissão, não dá para esperar ter essa imunidade que a gente chama de rebanho, né? Uma imunidade protetora da população toda, sem vacina. Temos que tomar vacina. Certo? Então, essa imunidade, a vacina que a gente quer que essa vacina proteja a gente para quando a gente se infectar, a gente já tem esses dois braços da resposta imune. Tanto a resposta celular como a de anticorpo já pronta, né? Ou pelo menos em processo. Então, o que se espera. E aí vão ter, eu já posso falar dos tipos de vacina? Pode falar isso, a Tá gente bom. quer, tá doido para saber. E aí foram feitos vários tipos de vacina. Então, lembrando da vacina da varíola, que foi aquele jeito simples, né, de aquecer o vírus, né, aquecer aquele material das feridas, a vacina hoje também, esse método continuou por muito tempo. Então, nós temos, por exemplo, a vacina da febre amarela também, que é com vírus assim. Então, só que é um vírus que não, ele ainda pode replicar um pouquinho. Mas a vacina, por exemplo, da Coronavac, que é a da Sinovac, né, vacina chinesa, eles fizeram isso, pegaram o vírus e trataram com uma substância que deixou esse vírus morto. Ele está lá só a estrutura dele, como se fosse alguma coisa, uma proteína, alguma coisa. Então, você injeta um vírus morto. Posso pegar Covid com a vacina? Não, porque a vacina ela é um vírus morto, a vacina da Coronavac. Então, você não vai ter isso. Quando ele vai entrar, o que acontece? Esse vírus vai ser, então, endocitado, pode até se ligar no receptor lá, que a gente sabe que ele liga no receptor da ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, ele vai ter esses receptores e ele vai entrar as células ele vai entrar, por exemplo, numa célula qualquer que vai tentar destruir, ele já está morto, né? Então ele vai apresentar, vai quebrar em vários pedacinhos e o seu linfócito agora é capaz de reconhecer ele. Então, isso vai sensibilizar o seu sistema imune para já produzir esses anticorpos e essas células que vão proteger. Esses anticorpos, já falando isso, interagindo com a resposta imune, tá? Esses anticorpos, a gente espera que ele neutralize o vírus. O que é neutralizar o vírus? Vai impedir que o vírus entre na célula.
Então, ele vai ligar, o anticorpo se liga no vírus antes dele entrar. E isso já quando a pessoa pegar a infecção. E aí ele se liga e vai tentar ser eliminado. Então, o indivíduo não vai ter a infecção, não vai entrar dentro das células dele. Então, essa é a ideia. Ah, e se entrou? Ah, mas nós temos os linfócitos T, que vão lá tentar resolver também, que já estão todos, já são conhecidos do vírus, porque viram a vacina. Então, na vacina da Coronavac, por exemplo, é o vírus inteiro, só que ele está morto. Na vacina da Oxford, né, a vacina Oxford, né, da AstraZeneca, é um outro princípio. Eles pegam, lembrar do vírus, né? O vírus, então, ele é chamado de coronavírus porque ele tem uma coroa, tem um monte de moléculas, né, que chama spike, né, que é espículas. Essas espículas é a proteína principal, é ela que liga no receptor e faz o vírus entrar. Então, se o vírus fosse descascado, né, não tivesse essa coroa, ele não entraria. Então, o vírus é tão oportunista que ele usa um receptor que não é para ele. Ele usa qualquer coisa. Por exemplo, no HIV, na AIDS, o vírus, né, o HIV, ele usa o próprio receptor do seu linfócito, que chama CD4. Então, ele entra ali. Então, ele é oportunista. Ele entra numa coisa que não é para ele. Ele entra... E aí, o coronavírus também faz isso. Então, pela coroa. Por isso que essa proteína da superfície viral, né, que é a espícula, é tão importante fazer uma vacina que você cria anticorpos contra ela. Então, por exemplo, a vacina da Oxford é isso, eles pegam a informação, né, genética da espícula e coloca isso num outro vírus, bem comum, que é um vírus de chimpanzé que eles usam, que é o adenovírus, que causa gripes, assim, doenças assim, muito leves para nós. Então, ele usa isso aí, esse adenovírus, que não vai causar doença na gente, para ser um vetor. Por que ele usa o adenovírus? Porque o adenovírus entra super fácil na nossa célula. Então, você está usando as próprias ferramentas do patógeno para fazer isso. E lá vai ter informação para essa espícula. Então, a vacina da Oxford é feita dessa proteína. Há outras vacinas, né? A Moderna e a Pfizer, que também nós estamos escutando falar demais. Ela já tem um método mais novo de vacina. Essa do vírus é comum, essa de fazer com vírus, nós temos várias vacinas bem-sucedidas. A vacina também que usa esse vetor, né, que é o próprio um outro vírus que não causa doença, só que ele é vazio, ele não tem material genético nele. E coloca dentro da proteína, né, que é essa spike, para levar para dentro das células. Outro, mas é um método também conhecido, tem vacinas já para isso, com esse mesmo metodologia. Fizeram vacina para Zika, fizeram outras vacinas, usando esse mesmo vetor. E a vacina da Pfizer e da Moderna, ela usa um outro método, que é o método de usar o próprio RNA do vírus. Então, usa o RNA viral, né? O vírus é um RNA, o vírus SARS-CoV-2. Então, vai usar esse material, o RNA mensageiro, para fazer essa vacina. E aí, vai deixar a sua célula, né? Então, produzir as proteínas do vírus e ajudar a ter resposta imune contra o vírus, certo? Então, é um método novo. É perigoso? Não, porque o material genético não vai incorporar no seu genoma, não vai fazer parte do seu genoma, que é uma pergunta que muita gente faz. Não, ele é um RNA, vai ficar no citoplasma. RNA não vai para dentro do núcleo. E aí, então isso, gente, essa vacina é mais inovadora, ela tem, então, mostrado resultados muito bons em termos ela teve uma proteção nos testes maior, ela teve. E aí as pessoas falam, né, às vezes, mas não foi muito rápido, o que pode acontecer ao longo do tempo? É uma vacina nova, mas já estava sendo usada há muitos anos em modelos experimentais, tanto vacina de RNA como DNA. Ela não surgiu agora, entendeu? Tem vários e vários. Eu dou um curso de vacinas na universidade para o pessoal da biotecnologia, a gente já fala disso há muitos anos, de vacina de RNA. Só que agora ela ganhou uma força e está se mostrando bastante eficiente. Então, todas as vacinas estão se mostrando indutoras de anticorpos, né? De anticorpos neutralizantes, todas elas, que é esses anticorpos que a gente quer, que protege, impede o vírus de entrar dentro da célula, e essa resposta de linfócitos T, que depois vai manter a sua imunidade muito tempo, né? Então, essas células vão virar células de memória, que vão proteger quando você encontrar o vírus
de verdade, porque agora você está mimetizando uma entrada do vírus, né? Mas é uma proteína viral, ou vírus morto. Então, eu acho super importante que a gente frise isso, né? As pessoas usam muito isso como argumento que as outras vacinas demoraram tanto tempo para estudar. Gente, nós não estamos reinventando a roda, né? Não. Certamente que a primeira vez que foi fazer uma vacina demandou um tempo enorme, mas essa bagagem aí de conhecimento sobre vacinas, ela já vem no montante, já há estudos, então, na verdade, agora é trabalhar com um novo vírus que tem que se combater Sim. com a vacina, mas com todo um conhecimento já estrutural de como é que funciona uma vacina, né? Com certeza. Tanto que tem alternativas, não tem só um tipo de vacina. Sim. E cada uma dessas optou por uma bagagem de informação anterior já, né? Sim. Então, assim, porque as pessoas estão falando isso muito, que tem medo, é como se tivesse medo, como se a vacina pudesse fazer algum mal, né? Alguém andou falando por aí que vai mudar o DNA da pessoa. Sim, isso não tem, eu já tentei ouvir isso, ver se consegue fazer um link, não tem, isso aí surgiu, parece que como uma campanha anti-vacina muito ruim, porque a vacina é uma ferramenta, igual eu falei, com o vírus da gravidade do Covid, do SARS-CoV-2, é a única maneira que nós vamos ter de cortar, né, a infecção. A gente sabe, né, que não tem, igual você falou, não tem um medicamento específico para os vírus. Tem os antirretrovirais, os antivirais, mas assim, é muito difícil isso tudo. A maioria resolve sozinha. Então, a vacina vai ajudar a cortar isso que nós estamos tentando fazer. Afastamento, o distanciamento social, o uso das máscaras, né? E o uso o cuidado com as mãos, né? Isso vai ajudar muito, a vacina vai nos proteger, não é que nós vamos parar com essas medidas, mas vai proteger a gente, é a ferramenta principal, assim, claro que essas medidas que eu falei são a que a gente tem na mão, mas a vacina vai fazer a gente criar anticorpos contra esse vírus, né? Então, não tem isso, não tem como incorporar no genoma. Ah, a pessoa teve algum problema depois que tem vacina, né? Os efeitos adversos que pode ter, gente, tem. Qual que é o medicamento que não tem? Pegar qualquer bula da aspirina, se você pegar a Novalgina, de qualquer um, tem uma lista assim, de efeitos adversos que a gente fica assim, uai, nem sei se eu vou tomar não, porque é tanta coisa. Então, todo medicamento tem isso. É uma precaução para que se você sentir alguma coisa, aquilo já foi descrito. Então, nas vacinas vão ter efeitos adversos. Então, estão pessoas que estão tendo alguns sintomas. Tiveram alguns na Europa mais graves, outros mais isso. Então, por exemplo, vai ter. Então, você pode ter seu linfonodo, que é aqueles gânglios que eu falei, é onde a resposta imune acontece. Então, se você infectou, vai lá, mesmo que foi aqui pelas vias aéreas, ele vai depois para os órgãos linfóides, porque tem um líquido que percorre o nosso corpo, que chama linfa. Então, ele vai por aí e vai para esses órgãos, onde que a resposta vai acontecer realmente. No pulmão, ela pode acontecer, porque lá tem linfócitos também. Então, que migra para lá. Aí, vai acontecer ali. E aí, depois que eles voltam para os órgãos alvos, né, que no caso, o pulmão. Então, ela acontece nesses órgãos. Então, pode ser que você tenha um linfonodo que fica um pouquinho maior. Por quê? Porque está tendo a resposta ali. Entendeu? Isso não é ruim. Isso é bom. Olha, o sistema imune está respondendo à vacina. Entendeu? E aí isso vai acontecer. Então, esses efeitos. Agora, se efeitos mais graves, né, pode acontecer, tá numa proporção mínima perto do benefício que uma vacina traz. Então, se ficar procurando, vai ter pessoas que vão ter um problema ou outro, mas é mínimo. Olha o tanto de vidas salvas pela vacina, se você for pensar. Então, nós temos que pensar no todo, numa população mais geral. Então, isso é mínimo. Agora, tem pessoas que tomam e já ficam, ai, tive dor de cabeça, ai, acho que é a vacina. E tudo que vai associando com aquilo, sabe? Então, acho que a gente tem que tomar e falar, opa, estou tomando um potente indutor da resposta para a Covid. E ficar feliz com isso, né? Eu acho que a gente tem que ser grato, né? Grato a Deus, grato a tantos pesquisadores que estão estudando e formar essas plataformas, sabe como você falou? Por exemplo, a AIDS, ela foi uma doença terrível, matou gente demais também. E aí ela continua, menos, né, agora. E aí em vários locais do mundo construíram-se o que a gente chama de plataformas, né? Ou seja, fizeram trabalhos para tentar
fazer vacina para AIDS, para malária, para as gripes, né, que tem todo ano. Então, essas plataformas já estavam um pouco prontas, por isso que foi rápido. Então, colocaram naquele que era para outra coisa, colocaram o vírus da Covid. Então, foi rápido. Mas e os tantos que estão sendo estudado tudo isso para chegar nesse momento de estar pronto? Isso, Zika também, ninguém fala disso. O que aconteceu? Tantas vacinas, em menos de um ano que estava acontecendo Zika, já tinha várias vacinas sendo publicadas, eficientes. Só que o que aconteceu, isso não foi tão para frente, porque o vírus parou de circular. Ou ele circula numa taxa muito pequena. Mas a resposta ao Zika também foi muito rápida. Rapidinho já tinha vacinas feitas em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. Né, alguns grupos, né, o pessoal Mato Grosso, não, do Pará, eles fizeram uma vacina muito bacana, também com o mesmo parecido com a Coronavac, uma modificação no vírus. Então, eu acho, Janine, que a gente tem que ter essa ideia de que isso foram anos e anos. Agora, quando é uma doença totalmente desconhecida, você tem que ir fazendo essas tentativas. Eu acho que na emergência da Covid, o que aconteceu foi todas as plataformas possíveis foram acionadas. Então, não é só essas 4 que eu falei. Tem muitas, né? A Johnson, né? A Janssen acabou também vai entrar no Brasil a vacina deles. Tem várias outras, a Sputnik, né? Da Rússia, várias outras vacinas com metodologias um pouco diferentes, e isso é ótimo. Tem um grupo no Brasil, né? Do Instituto Coração, que eu tive o privilégio de trabalhar com eles. Eles estão com uma vacina muito bonita, que a ideia é ser spray, né? Uma vacina nasal, sabe? Que vai ser assim, muito legal. Não sei bem se é spray, mas era nasal, não vai ser com agulha. Então, assim, também, então, assim, o Brasil também está na linha aí da produção de vacinas e de tentativas, né? Eu acho que não é rápido, não, sabe? É o tempo, né? Essas plataformas estavam prontas para outros patógenos, né? Para mim, na minha visão, demorou. Eu É. queria antes, né? Bem antes. Mas, enfim, Uhum. eu acho que deu para a gente captar aqui, gente, vacina já, todo mundo, por favor, é É responsabilidade isso aí, nossa. vacina já. Agora nós estamos com esses problemas todos, né, da demora, não é só a gente, tem vários países, de outros países do mundo, né, então o mundo inteiro com a produção, né, é difícil, assim, não é que é difícil fazer assim, esbarra em produtos, em algumas coisas que são necessárias, né? Mas tem gente, né, colegas em outros lugares do mundo que ainda não receberam vacina também. Eu acho que a gente está indo mais lento do que a gente gostaria, mas é isso. Se chegou a sua vez, vacine. Não fica esperando, não, vou esperar para ver se não está dando nenhum efeito. Não, vacine, porque o benefício seu com a vacina é imensamente maior do que sem a vacina. Então, assim, vou trazer uma coisa aqui que é a das variantes, né, que estão por aí. Então, as variantes, né, toda vacina, a vacina vai cobrir as variantes, né? Essa variante, né, o vírus vai se multiplicando e essa pressão toda que vai tendo agora com a vacina e tudo, ele vai mudando, porque ele replica rápido, ele muda. Um pedacinho. Naquela spike, né, as principais mutações são nessa coroa. E aí essa coroa é a principal para induzir a resposta imunológica, por exemplo. Não é a principal. Não, ela é a principal. Ela que induz maior resposta. E aí vai ter uma diferencinha. E aí você tomou a vacina para um vírus inicial. Foi o vírus que começou a infecção. Será que ele vai reconhecer? Então está começando a sair os estudos, saindo da Oxford, da Coronavac está em andamento, mas parece que é promissor, e da Janssen, né, da Pfizer também, mostrando, olha, o vírus, quando fez in vitro, né, pegou uma célula, infectou com vírus, antes de infectar, colocou o soro de uma pessoa que tomou a vacina. E aí ele inibiu a entrada do vírus, sugerindo que vai ser bom, que vai ser capaz de proteger, sim, com as variantes. Agora, essas variantes, infelizmente, vão aumentar, né? Estão aumentando. E aí a gente não sabe até quando essa vacina inicial vai proteger. E aí o que está fazendo, então? A Moderna e a Pfizer já estão fazendo as modificações na vacina, né, numa próxima, tipo, na segunda dose, né? Não sei se já vai ser agora, mas já estão fazendo modificações para cobrir essas variantes.
Então, essa vacinação numa pandemia desse tipo, ela é dinâmica. Pode ser que tenha que mudar ou incluir outros, né, que a gente chama de antígenos, outros componentes do vírus mutado para poder induzir essa resposta também. Então, é um processo, eu acho que nisso a medicina está respondendo rápido, a pesquisa está respondendo rápido demais, já estão fazendo essas variações, sabe? E aí isso é muito bacana. Agora, a gente está torcendo para que responda mesmo, porque todo vírus ele não tem só região mudada. Essa P1, né, que nós estamos falando bastante aqui de Manaus, ela é uma dessas variáveis. Tem a variante, né, da Inglaterra, tem a variante da África, que são também diferentes. Então, essa P1, a gente parece-me que vai proteger, mas a gente não sabe o quanto e por quanto tempo. Então, é melhor vacinar logo, porque ainda vai ter mudanças aí. Então, não perca o seu lugar na fila. Chegou sua vez, vacine, sabe? É muito importante. É a nossa chance de ter um sistema imune protegido, mesmo que você tenha a doença, a chance de vir para a gravidade é muito menor. E mais uma coisa, Janine, que eu queria falar, é que a vacina demora um pouco para fazer o efeito. Tomei hoje, amanhã você não está protegido. Sabe quando você está protegido, por exemplo, com a Coronavac? Depois de 20 dias da segunda dose. Da segunda dose. Por quê? Porque precisa de uma primeira dose, o sistema imune vai precisar de um reforço para firmar aquela resposta, e aí vai ter que esperar aquele tempo que eu falei de produzir anticorpos, de ativar suas células, e aí é mais ou menos de 15 a 21 dias depois da segunda dose. O que aconteceu em algumas vacinas, tipo a da Moderna e a da Pfizer, já teve uma resposta muito boa na primeira fase. Então, eles já estão repensando em algum lugar se, ao invés de dar a segunda dose, se não pode vacinar mais pessoas, porque o mundo inteiro está sofrendo com pouca vacina. E a outra coisa é essa aqui, por exemplo, da Oxford também. Você está tomando a segunda dose depois de 3 meses. Ou seja, o seu sistema imune está criando anticorpos e células que vão reconhecer esse vírus, então ela é com mais espaçamento, tá? A proteção tem que seguir o protocolo, a proteção vai ser dada ali. A gente está ouvindo falar que pessoas tomou, infelizmente, ainda não tinha dado o tempo da resposta imune ser estabelecida e teve a infecção. Mas não assuste com isso, porque isso está dentro de uma coisa esperada. Por isso que a gente precisa de tomar e continuar com todos os cuidados. Na verdade, a gente tem que ser grato a Deus porque Ele deu sabedoria, inteligência, porque os cientistas estão se desdobrando no mundo inteiro, né? E é claro que isso é um ajuste e a gente vai estar pronto para isso. Mas vacina já, que ela chegue logo, que chegue logo para todos, que todos lembrem disso, né? Não é tomar vacina e sair para ir para balada, porque especialmente a população jovem a mim me preocupa, né? Que eles pensem que vai ser assim. E eles têm tido dificuldade até de aceitar ou de entender, talvez, a gravidade daquilo que eles se expõem, porque eles se expõem aos riscos, além de pôr outras pessoas em risco, né? Justamente. Quando eles fazem esse tipo de atividade, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, mas vacina é isso aí. Eu pessoalmente, estou muito feliz que a vacina chegou. Acho que foi rápido, ainda bem que pôde ser rápido, porque já existia muito estudo anterior e muita plataforma que como você falou, né, que deu essa possibilidade. E ainda bem que também estou confiante de que mesmo com essas variantes aí, também por causa dessa bagagem, vai ser possível implementar. Talvez a gente tenha que tomar a vacina mais do que uma vez no ano, né, por causa das variantes. Mas tudo bem, né? Ainda bem que existe essa possibilidade. Isso é a luz no fim do túnel com relação a essa grande pandemia, né? E ainda bem que existem, então, os estudiosos e a ciência. Tem mais alguma coisa que você acha que você queria estar falando aqui? Não, era só isso mesmo, né? Que acho que essa vacina, nessas variantes, vão ser mais rápidas de fazer tentar, né, fazer vacinas, outras novas vacinas, e pode virar uma infecção, uma vacinação tipo gripe, sabe? Que você tem todo ano a vacina.
né? As plataformas já estão mais ou menos prontas, né? Eu vi a Adriana falando, né, no doutora Adriana Guilardi. Então, é isso mesmo, já está tudo mais ou menos, eles recebem a informação de previsão do próximo vírus e vão fazendo isso. Então, na verdade, eu acho que essas variantes acontecem em qualquer outra doença. Claro que essa é uma doença muito triste, né? Muitas mortes. Então, isso vai responder rápido e talvez nós vamos ter que fazer vacinação anual. Mas é como você falou, tudo bem, nós fizemos isso para várias doenças, sabe? Então, vamos aí. Agora, agora eu acho que já passou essa fase de ficar com medo se eu vacino ou não. É vacinar para essa e esperar que venha uma outra melhor do que essa, né? Uma outra vacina, né? E fortalecer nosso sistema imune nesse aspecto que você falou, né? Então, acho que da gente cuidar da nossa alimentação, sabe? Cuidar do nosso corpo, né? Do exercício físico, vai ajudar, né? A gente estar mais preparado para a sua resposta imunológica correr bem, né? E tentar cuidar, né? O afastamento social, né? Você tem que pensar que você tem avô, tia, mãe, que estão numa idade mais crítica, que pode ser. E essa nova cepa, Janine, é bom a gente lembrar que está mudando o perfil. Está sendo pessoas mais novas, né? E estão ficando muito tempo no hospital. Então, assim, isso não tem uma estatística clara ainda, né? Mas vários estudos mostrando que está pegando pessoas mais novas. Então, todo mundo é risco. Nós precisamos de cuidar, né? E proteger a todos, uso da máscara, eu vi várias das que você me mandou falando da importância, né, o cuidado, usar uma máscara apropriada, né, evitar de ficar tocando na máscara, tudo isso vai contribuir, porque no momento não temos ainda vacina para todos, então nós vamos ter que cuidar dessas medidas, que é o que nós temos na mão. Na hora que tiver a vacina, aí nós vamos ver, né, o que pode ser afrouxado um pouco, né? Se a gente pode continuar se encontrando, né, com mais frequência. Então, acho que isso só o tempo pós-vacina e acompanhar. Estão vendo que os estudos estão em tempo real. Sai uma coisa, já tem estudos mostrando, peraí, já melhorou isso. Só para alegrar aqui, né, na Inglaterra, que já vacinaram muitas pessoas, já caiu o percentual de infecção. Então, tenho certeza que na hora que começar no Brasil com um número maior de vacinados, também vai cair essa taxa de infecção. E essa é a nossa ferramenta, né? Vacina para todos esses cuidados e acreditar mesmo que essa é uma boa arma contra essa doença. É isso aí, gente. Vacina para todos e já. Muito obrigada, viu, Simone? Obrigada de coração. Eu que agradeço essa oportunidade. Vou reforçando, né? Se a gente se alimenta bem, né? Toma sol, faz atividade física. Se você cuida bem da sua saúde, certamente você vai ter uma boa resposta imune, né? Justamente. E aí para qualquer coisa, porque a gente qualquer coisa, não é só, né? O paralelo aqui está acontecendo. Tá dengue aí, tem um monte de coisa acontecendo, né? Se você te cuidar da sua saúde, nesse sentido, você está bem para enfrentar qualquer outro tipo de vírus ou qualquer outro tipo de agente patógeno, né? Bom, brigadão, Simone, e a gente se vê, pessoal aí que acompanha, num outro episódio, tá bom? Tá ótimo, obrigada mesmo, viu? Um abraço. Foi um prazer, um abraço, obrigada, que Deus abençoe a todos. Tchau.